1,000 times. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. Oi meus amores, eu sou a Azul e sejam muito bem-vindos a esse canal maravilhoso onde falamos sobre séries, filmes, livros, animes e outras coisas relacionadas a esse tipo de assunto. E como eu já tinha feito a enquete no meu Instagram, eu acho que vocês já devem saber sobre o que o vídeo se trata. Eu vou falar hoje sobre Tokyo Revenge, que é um anime que lançou há mais ou menos uns 2 meses. E que vai contar a história do Takemichi Hanagaki, que é o nosso protagonista desse anime, né? Eu vou falar sobre os 3 primeiros arcos que aparecem no anime e depois eu vou pular pro mangá, porque eu já li o mangá. Então sim, esse vídeo vai ter spoilers sobre o que vai acontecer ao decorrer do anime. Então se você é uma pessoa que não gosta de spoilers, deixa o seu like antes de sair. E é isso, gente. Eu vou começar a falar. Primeiro arco que aparece no anime é o arco da Toman, que é onde o Takemichi Hanagaki, que é um adulto aparentemente normal, ele ganha sua vida vendendo filmes numa locadora e de repente aparece no jornal que sua namorada de ensino médio, Hinata Tachibana, morreu devido a uma disputa de gangue. E a gangue não é nada mais, nada menos que a Toman, que é a gangue Manji de Tóquio, que é onde vai ter todo o desenrolar do Takemichi. Enfim, um dia, indo pra casa, ele foi empurrado por alguém nos trilhos do trem e se viu de volta no passado. Agora ele entra em uma gangue para poder salvar a vida de sua atual namorada no passado, para que ela não morra no futuro. O primeiro arco é exatamente isso. O Takemichi, ele descobre que ele pode voltar no passado e consertar vários erros do passado, por sinal. E ele volta 12 anos do passado, ele só pode voltar 12 anos. E o gatilho dele é o Naoto, que no futuro ele é policial, mas no passado, e continua sendo, ele é irmão da Hinata. Então é isso. O primeiro arco é exatamente isso. Ele entrando na gangue Toman e tentando resolver o conflito que teve no futuro para que a Hina não morresse. E sim, gente, ele é um pouquinho gado. Eu tenho que admitir. Ele é um pouquinho gado, mas tipo, ele fez tudo isso sem esperar que ela agradecesse algum dia, né? Porque ela não sabe. Então, é isso. Depois de conseguir de alguma forma, ou não, resolver um pouco do conflito, vamos para o segundo arco, que é o arco da Mabius, que é uma gangue que é a maior da cidade, e logo depois vem a gangue Toman. E a Mabius, como é que eu posso dizer? Sabe aqueles personagens que quando a gente vê, a gente quer que ele se lasque? É exatamente a Mabius. A Mabius, ela aparece de uma forma horrível, porque a primeira aparição, digamos assim, ou que falam primeiro, é que os caras da Mabius estupraram e bateram em um cara. Estupraram a namorada do cara, bateram nele e mataram a família dele também. Então a gangue Mabius Mas enfim, tem um conflito da gangue Mabius contra a Toman, e é óbvio que a Toman ganha, porque mesmo que o Patin, que é um dos caras da Toman, tenha sido preso por quase matar o Asanai, que era da gangue Mabius, tem todo um desenrolar e um certo conflito interno por causa da prisão do Patin. E isso vai desenrolar
o Takemichi se meter no meio de novo, né? E depois a gente vai pro arco da Van Halen, que a gente conhece um pouco mais sobre o passado dos personagens da Toman, principalmente do Baji, do Mike e do Kazutora, porque na Van Halen tem o Kazutora, né? E ele já foi da Toman, já foi amigo dos outros, mas só que ele foi assaltar o irmão do Mike, que no tempo ele era dono de uma oficina, alguma coisa assim, e eles iam roubar a moto do irmão do Mike pra dar pro Mike. Só que acabou que esse assalto deu muito errado e o Kazutora acabou matando o irmão do Mike, que é o Shinichiro. E o Baji ficou como cúmplice, mas tipo, o Mike conseguiu perdoar o Baji, porque ele não teve culpa. Mas o Kazutora, como é que eu posso dizer? Por causa do que ele fez, ele ficou perturbado. E na mente dele, tudo que tinha acontecido, e a prisão dele principalmente, foi tudo culpa do Mike. Na cabeça dele foi tudo culpa do Mike. E o conflito da Toman versus a Van Halen mostra exatamente isso. Depois de um conflito na Toman, o Baji acaba indo pra Van Halen para descobrir mais sobre o Kisaki, que é um dos vilões da história, porque ele não é o único vilão ali. E ele vai para Van Halen para tentar descobrir mais sobre o Kisaki e desmascarar ele, mas acaba que, devido ao conflito entre a Toman e a Van Halen, o Baji acaba morrendo. E, pelo que é mostrado, naquele conflito, o Mike acaba matando o Kazutora, tanto para vingar o irmão, quanto por matar o Baji. Só que o Takemichi, como ele tá entre o passado e o futuro, ele consegue evitar que o Mike mate o Kazutora, mas não consegue evitar o Baji. Porque, mesmo que não tenha acontecido do Kazutora ter matado o Baji ainda se matou pra provar pros amigos que não era culpa do Kazutora. Tipo, pra eles fazerem as pazes, entendeu? Mas, tipo, não deu muito certo, porque o Kazutora foi preso, mas o Mike perdoou ele. Ele até mandou uma mensagem depois pelo Draken, que é o vice-capitão, e pelo Takemichi, que ele perdoava o Kazutora por tudo que ele fez e que ele era ainda parte essencial da Toman. E eu achei muito fofo esse arco. E depois disso, o Takemichi volta pro futuro e acaba descobrindo que o Kisaki ainda tá na gangue, mas que aparentemente ele tá do bem, né? E ele virou muito amigo do Shifuyo, que é um dos grandes amigos do Baji. Mas eles acabaram se aproximando bastante, principalmente depois da morte do Baji. E depois disso, que ele vai ao futuro, ele descobre que foi o Kisaki que armou tudo aquilo, principalmente a morte do Baji. E ele quase é morto pelo Kisaki, que por sinal terminou nesse arco acho que a primeira temporada do anime. Então agora eu vou passar para o mangá. Então, se você ainda não leu o mangá, vá ler, porque é muito bom. Mas, tipo, tem muita coisa que rola no mangá que... Enfim. O próximo arco é o arco do Dragão Negro, da Black Dragon, que é outra gangue também. E a Black Dragon, ela já foi liderada pelo irmão do Mike. Então, né, sempre tem uma ligação ali nessa história. E a Black Dragon, ela tem um conflito com a Toman, assim como todas as outras que passaram. Mas, tipo, depois desse conflito, tem a Tenjuko, que vai mostrar que o Mike meio que tem outro irmão, que é o Izana, que ele é um amor, só que não. Ele culpa o Mike por
tomar meio que o irmão dele, né? Porque o Izana só conhecia o Shinichiro, que é o irmão mais velho do Mike. Só que, tipo, o Shinichiro sempre tratou ele como um irmão. Só que eles não eram irmãos de verdade. Porque não é meio que mostrado assim na cara, mas a mãe do Mike e o pai do Mike, eles não são uns bons pais, porque todos os irmãos dele, tanto o Mike quanto o Shinichiro e a Emma, são criados pelos avós deles. Então, nunca aparece os pais deles. Então, os pais deles são ótimos. Enfim. Depois desse conflito com o Izana, que é o irmão do Mike, né? Acontece a batalha final entre o Tenjiko e a Toma. E a gangue do Izana morre. A gangue do Izana perde pra Toma. Tanto o Izana quanto o Kisaki acabam morrendo nesse conflito. E eu adorei isso. Porque finalmente o Kisaki, sei lá, bateu as botas. Porque o Kisaki só fazia merda. Pelo simples fato de que a Hinata, que é a namorada do Takemichi, ela não dava bola pra ele. E ele queria se vingar do Takemichi de alguma forma, ferrando a vida dele. Dois gados, enfim. E nesse conflito, depois desse conflito, a gangue Manji de Tóquio, que é a Toma, se desfaz, mantendo a promessa de que se reencontrarão daqui a 12 anos, que é exatamente os 12 anos que o Takemichi volta, enfim. E ao decorrer disso, eles descobrem que o Takemichi é um viajante no tempo. O Takemichi mesmo conta. E eles prometem que eles vão se reencontrar daqui a 12 anos e que vão abrir as cápsulas do tempo, que foi a última reunião da Toma, e eles fizeram cápsulas do tempo, tipo, enviando mensagens para os seus eus do futuro. E eu achei muito legal. E estranho também, vou já contar o porquê. No entanto, o Takemichi vai pro futuro, só que o Mike, mais uma vez, não tá com eles, ele desapareceu. E aparentemente ele é líder de uma nova gangue chamada Boten. Acho que é assim a pronúncia. Enfim. A gangue Boten, ela é bem impiedosa, né? O Mike não é nada piedoso, mas enfim. Ele é um amor, mas quando é pra brigar, ele briga mesmo. E no meio disso tudo, desse conflito todo, a Emma, antes do Kisaki morrer, ela é morta pelo Kisaki, enquanto estava com o Takemichi. O Takemichi se culpa por isso, óbvio, mas o Draken, ele não culpa o Takemichi, ele culpa o Mike. Porque, tipo, o Draken sempre amou a Emma, e a Emma sempre amou o Draken. Afinal, são o melhor casal, fora o Takemichi e a Hina. E ele sempre culpou o Mike. Eu tenho uma suspeita de que ele falou alguma vez pro Mike que ele queria ficar com a Hina, que ele amava a Hina. E o Mike não deu bola, porque, assim, eu acho que, assim, o Mike, ele só consegue pensar de uma forma violenta. Ele não consegue pensar de uma forma amorosa, porque ele sempre foi ensinado de uma forma um pouco violenta. Então, ele nunca deu bola pro que o Draken disse, eu acho. E por isso que o Draken culpou o Mike. E de certa forma, depois da morte da Emma, o Mike se afundou muito. Tipo, muito mesmo. Porque ele perdeu o Baji. Antes de tudo, ele perdeu o irmão mais velho. Depois ele perdeu um dos melhores amigos dele, que é o Baji. O Patin foi preso. O Kazutora também foi. E, tipo, só ficou o Draken, que era também um dos melhores amigos. E o Takemichi e o Kisaki. Só que o Kisaki foi expulso da gangue, óbvio. E ele acabou matando um dos únicos suportes que o Mike tinha, que era a Emma. E assim, eu amei a cena a parte que o Kisaki morre, porque
tipo, ele matou tantas pessoas, sem contar o amigo do Takemichi, que ele sempre ameaçou no futuro. Mas, tipo, eu gostei. Assim, eu gostei. Não que seja certo eu gostar da morte de algum personagem. Mas o Kisaki, assim, sem dúvida foi uma das melhores partes do mangá. E agora chegamos ao arco final, que é o arco onde está ainda sendo adaptado. Quer dizer, não foi adaptado pro mangá, pro anime, mas ele ainda tá sendo produzido, entendeu? E tipo, depois que o Takemichi volta e descobre que o Mike é líder de uma gangue e ele não tá nem um pouco bem, a saúde mental dele não tá nem um pouco boa. No futuro que ele voltou, ele volta em um casamento. E é o casamento do Patin com uma garota aleatória, que eu não sei nem quem é, mas enfim. Ela não é mostrada muito, entendeu? Aí, ele até acha que é o casamento dele com a Rina, porque afinal, há 12 anos atrás, eles prometeram que iam se casar. E o casamento dele já tá marcado, mas tipo, ele não tira da cabeça que o Mike não vai estar lá. Que o Mike é um dos melhores amigos dele, né? Depois de tudo que rolou. E ele quer salvar a vida do amigo dele, né? Então ele faz de tudo pra encontrar o Mike. Tem em um futuro, não nesse, mas tem um futuro onde ele consegue encontrar o Mike, assim como esse. Que ele consegue encontrar o Mike, só que o Mike tenta matar ele, mas ele acaba sendo salvo pelo Naoto, que tava com ele. É policial, enfim. E nesse futuro em que ele consegue... que ele tá noivo da Rina, né? Ele consegue encontrar o Mike e o Mike atira nele, assim, a sangue frio, como se eles nunca tivessem sido amigos. E é um pouco triste, porque a gente descobre que o Mike, mesmo ele mostrando que ele é forte, que ele sempre foi durão, ele tá sofrendo muito. Tá sofrendo pela morte dos irmãos, pelo amigo, por ele mesmo. E ele tenta cometer um suicídio, se jogando do prédio onde ele estava. Só que mesmo o Takemichi baleado, ele pega a mão do Mike, segura o Mike pra ele não cair, e diz pra que ele não se preocupasse, que ele ia ajudar o Mike, que tipo, que era só ele pedir que ele ia ajudar o Mike. E o Mike pede ajuda ao Takemichi, eles dois seguram a mão. E ao contrário do que acontecia antes, o Takemichi não estava podendo voltar pro passado, porque já tinha resolvido tudo. Só que ele volta mais uma vez, só que segurando a mão do Mike e não a do Naoto. E ele volta e, tipo, 10 anos antes, né, no passado, não 12 como o Naoto, e ele descobre que o Mike faz parte de uma gangue, é chefe de uma gangue, e que tá acontecendo muita coisa. O Draken também tá numa outra gangue, não a do Mike, e tá um conflito maior do mundo, e as gangues que eles estão são as maiores de Tóquio. São as 3 maiores, que é a do Mike, a que o Draken tá, que é da Senju, e outra gangue que eu não lembro quem é o líder, mas enfim. E tá um conflito maior do mundo. E no meio desse conflito, a Senju, ela promete pro Takemichi, né? Eles viram amigos, enfim, que ela vai proteger ele. E ele promete o mesmo. E ele tem, tipo, um surto de memória onde ele vê que ela morre. E ele, tipo, tenta proteger ela, óbvio, mas quem acaba protegendo os dois é o Draken. E nessa história de proteger os dois, o Draken acaba morrendo com um tiro. É uma das piores cenas do mangá, porque eu chorei, tá? Eu chorei muito, mais do que do Baji, porque eu já sabia que o Baji ia morrer, mas sem dúvida foi uma
uma das piores cenas pra mim. Porque eu gosto do Draken, o Draken é um amor. Apesar de ser grande, forte e intimidador, o Draken é um amor. E ele nunca esqueceu a Emma. Isso é tão fofo. Mesmo depois dela ter morrido e passado alguns anos, ele nunca esqueceu ela. E passa a cena de que ele lembrando de memórias com os amigos, de quando a gangue tinha sido formada. E no finalzinho, quando ele já tá morrendo mesmo, ele lembra da Emma e diz que vai ficar com ela pra sempre. É uma das piores cenas, porque sabe o que é chorar? Eu chorei. Outra coisa é que depois disso começa um conflito entre as 3 divindades, acho que é assim. E o Takemichi, óbvio, tá no meio, né? Tentando resolver tudo e proteger a Senju. E o mangá mostrou até a cena em que vai mostrando os líderes, né? Os capitães das gangues. E parou por aí. Mas uma coisa que me intrigou mais foi que, tipo, mesmo que o Draken e o Mike tenham sido muito amigos, o Mike, ele não mostrou nenhum tipo de sentimento ao saber que o Draken tinha morrido. Isso nos leva a 2 suspeitas. O Takemichi, primeiro, ele não é o único que pode saber do passado ou do futuro, porque tem o Mike. E vamos às hipóteses. Primeiro de tudo, na cápsula do tempo que eles fizeram, o Mike descreveu os amigos no futuro exatamente do mesmo jeito que eles estavam no futuro. Com os empregos, com tudo que aconteceu. Ele soube de tudo que os amigos fariam. E, tipo, foi bem bizarro, porque é uma suspeita de que o Takemichi não seja o único a viajar no tempo. Ou pelo menos saber as coisas que acontecem no futuro, né? Então, é uma dúvida que, não sei vocês, mas, tipo, eu tenho quase certeza que esse mangá vai acabar de uma forma que vai destruir a gente que lê. Principalmente eu acho. Porque eu tenho a suspeita de que, mesmo com tudo que o Takemichi fizer, eu tenho 2 suspeitas, no caso. A primeira é que provavelmente o Takemichi vai morrer. Não sei como, não sei por quem, mas provavelmente ele vai morrer. E a segunda suspeita que eu tenho é de que óbvio que o Kisaki não era o grande vilão da história, mas eu tenho a suspeita de que quem vai ser o grande vilão dessa história vai ser o Mike. E eu vou ficar muito decepcionada, porque o Mike é um dos meus favoritos. O meu segundo favorito, né? Porque eu sempre amo os protagonistas, mesmo que o Takemichi apanhe que só, mas o Mike é um dos meus favoritos. Então, eu fico bem triste em saber que talvez ele seja o vilão da história inteira, né? Apesar de eu acho que ele só vai virar vilão por causa de tudo que ele já perdeu. Mas, tipo, ele não era vilão antes da Emma, entendeu? Ele virou meio que vilão porque ele tá numa gangue horrível, né? Tipo o Moebius, né? Horrível. E, assim, essas minhas suspeitas sobre o final do mangá, porque, pelo que eu já soube, tá acabando. E eu tô com muito medo de acabar desse jeito. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, apesar de ter sido enorme. Porque quando eu começo a falar de uma coisa que eu gosto, eu vou até o final. Deixem o like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perder nada aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.